Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Como é bom a gente louvar a Deus. Nós começamos os nossos louvores esta manhã declarando que a Ele toda a glória para sempre. Amém. E isso é o que nós devemos fazer todo dia. A Ele dar toda a glória, toda a honra para sempre. E depois nós louvamos a Deus para que a gente confesse que Ele é o nosso Senhor. Não há outra palavra, não há outra frase que a gente possa dizer a não ser confessar ao Senhor que Deus é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nós caminhamos nos louvores e foram maravilhosos porque eles costumeiramente e frequentemente, é esse o propósito de você louvar a Deus, que Ele está sentado no trono. Trono lá no céu e trono na nossa vida. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Só hoje, domingo de manhã? Não. Para todo o sempre. Hoje, amanhã, como foi ontem, como foi no princípio. Propósito nosso seja louvar o Senhor, ao Cordeiro que está sentado no trono, para todo sempre. Mas que isso não seja um ato de falar, um ato de você entoar a sua voz, mas seja algo que a tua alma deseje, que o seu interior clame por isso, que a sua alma, como cantamos, anseia por Senhor, anseia por Ele. Que nós possamos ansiar, dia após dia, estarmos com Ele. Não só viemos aqui alegres para louvar e entoar hinos de louvor e oração ao Senhor, mas que isso seja diariamente. Hoje, alguns estão passando por dificuldades, outros não estão, outros vieram aqui alegres, outros vieram preocupados, mas que a nossa alma anseie pelo Senhor, para que Ele tenha esse controle, e que você, como as irmãs estão testemunhando nesse dia, que nós possamos cantar da bondade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom o tempo todo. Como eu tenho ouvido algumas vezes, o Senhor usa de circunstâncias na nossa vida para fortalecer os nossos músculos. Talvez o teu joelho esteja trêmulo hoje. Talvez você precise de mais oração. Talvez as suas mãos estejam fraquejando. Talvez você precise levantá-las mais a Deus e glorificá-lo. Eu não sei, mas eu sei que hoje é um dia que o Senhor já tem falado conosco poderosamente através desses louvores. Eu sei que o seu coração foi afofado. Eu sei que a sua vida foi tocada por esses louvores. Eu sei que você vai sair daqui, você vai cantarolar no bom sentido esses hinos que nós pudemos entoar ao Senhor. E vamos agora ouvir a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 7. E nós vamos falar sobre 2 versículos. E esse foi o melhor sermão que alguém poderia ter pregado. O melhor pregador que a gente pode ouvir ou poderia ter ouvido foi esse que trouxe esse sermão chamado Sermão do Monte. E eu quero me basear essa ministração num livro que eu tenho lido, que eu ganhei, chamado Sermão do Monte, de D.A. Carson, da editora Vida. E eu preparei 3 meditações, e hoje
Eu quero falar sobre uma delas e em momento oportuno nós continuaremos com essa pequena série de ministrações. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por qual porta você entrou? Por qual porta você entrou? Por qual estrada você tem caminhado? E a gente vai ler apenas 2 versículos desse capítulo 7. O versículo 13 e o versículo 14. E eu vou ler na versão da NVI, e vou repetir na nova versão transformadora. Obrigado, pastor. Transformadora. Como é bom você ter pastor do seu lado. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Repetindo, entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. E nós temos percebido que aqui Mateus, que era judeu, ele também era chamado como Levi, e ele era cobrador de impostos, e o seu nome significa, o seu nome significa dádiva do Senhor, e ele deixou esse serviço de coletor de impostos para seguir Jesus. E o propósito principal que a gente percebe nesse evangelho de Mateus, é que ele comprovou com a sua escrita, com o seu legado, que Jesus é o Messias, esperado pelos judeus, e que de certa forma, verdadeira e contundente, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. E Mateus, ele relata a vida de Jesus, e ele tem um tema muito destacado, que é o reino dos céus, e outros autores, eles falam sobre o reino de Deus, que é a mesma coisa. E para a gente caminhar nessa direção do reino de Deus, a gente percebe que Jesus, aqui em Mateus 5:48, ele exige de nós um grau de perfeição. Então nós que estamos aqui e que tivemos um compromisso com Deus, de ouvindo a sua palavra, de abrirmos o nosso coração, de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, temos um alvo, e esse alvo é um alvo de perfeição. Nós não devemos entrar no caminho, na seara do Senhor, com o coração dividido, com o coração fraquejando, mas com uma inteireza de coração. E a gente percebe que nesses 2 versículos, a gente vê pares alternativos, 2 caminhos. Não existe um terceiro caminho, não existe um quarto caminho. Então, na nossa caminhada, de qualquer ser humano, nós temos 2 únicas opções. Como a gente leu, a gente vê que tem um caminho largo e um caminho estreito. E para você entrar nesse caminho estreito, você tem uma porta, e essa porta é estreita. E para você entrar nesse caminho largo, você tem uma porta ampla. E todos acabam entrando por uma dessas portas. Ninguém fica diante de uma porta. Não, eles vão entrar. Eu entrei, você entrou, e todos acabam entrando. E nós vemos que muitos entram pela porta larga, e poucos entram pela porta estreita. A gente percebe também que existe uma amplitude para aqueles que estão entrando por essa porta larga,
E existe um caminho muito apertado por aqueles que entram pela porta estreita. E a gente vê que esses dois caminhos, eles têm um lugar de chegada. Eles vão chegar em algum lugar. E a gente vê por essa leitura que um caminho largo vai levar para a perdição. E o caminho estreito vai levar para a vida. E a gente percebe que esse estreito é porque temos visto muitos obstáculos. Nós temos limites para andar nesse caminho. Nós não podemos andar de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós temos que ter posturas que acabam dando limites. Eu posso ir até determinado ponto. Eu posso caminhar até uma determinada altura. Eu dependo da ação de Deus na minha vida para que eu ande certo, para que eu continue nesse caminho estreito. E esse caminho é uma estrada, esse caminho é um progresso, esse caminho, dia após dia, nós vamos aprendendo como andar nesse caminho. E também no caminho largo, se há alguma pessoa que tem andado por esse caminho, a gente vê que são muitas, elas têm as suas opções, elas têm o seu progresso. Hoje elas defendem um ponto, amanhã eles têm uma amplitude e assim por diante. E esse caminho da perdição é um caminho de ruína, é um caminho de maldição, esse caminho é caminho de destruição, de formas pecaminosas que vão sendo acrescentadas, e nos deleites dessas pessoas. E o caminho da vida é aquele que de alguma maneira nos dá uma vida de qualidade aqui, e uma vida que a gente espera na vida eterna. E nós vamos ser levados nesse caminho, você vai estar sendo conduzido. Muitos são conduzidos com certa facilidade pelas correntes desse mundo, e outros procuram andar contra essa correnteza nesse caminho estreito. Esse muitos realmente é uma grande quantidade. A maioria tem entrado por esse caminho largo. É um caminho que dá muitas vezes popularidade, muitas vezes destaque, e esse caminho estreito é uma pequena parcela, não é a maioria. E a gente percebe que esse espaço tem sido muitas vezes confortável para muitos. O caminho largo, pelo qual é acessado pela porta larga, acomodam muitas pessoas, e essas pessoas se sentem confortáveis, elas se sentem felizes. São pessoas que têm os seus prazeres neste mundo, na largueza que esse mundo oferece. Elas se satisfazem com o pecado. Um pecado puxa um outro pecado. Elas aceitam a desordem de valores. Elas quebram os princípios familiares, os princípios de um caminho que é Jesus Cristo, que leva para a vida. Elas não estão preocupadas com o destino, elas estão nos deleites daquele momento, daquele caminho largo e fácil. Elas acabam defendendo uma frase que hoje a gente ouve a todo momento: você tem que ser politicamente correto. Eles não focam nos preceitos bíblicos, eles focam nos conceitos que estão com a maioria, apontam para a maioria. Isaías capítulo 5, do verso 20 a 23, faz uma descrição muito boa dessas pessoas. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Essas são as pessoas que defendem o amargo como sendo doce, o errado como sendo certo. Mas o caminho estreito é aquele que é acessado pela porta estreita, é restrito.
E relativamente poucas pessoas estão nesse caminho, viajam por esse caminho, entram por essa porta. Mas Ele conduz, como Mateus fala ali, ao reino dos céus, ao reino de Deus, a vida eterna. E eu quero destacar nesta manhã 5 pontos desses 2 pequenos versículos que fazem toda a diferença na nossa vida. O primeiro aspecto que eu quero destacar é o caminho de Deus não é espaçoso, mas ele é limitado. Pobreza em espírito não é fácil. Oração não é fácil. Justiça não é fácil. Atitudes teocêntricas, transformadoras, não são fáceis de ser alcançadas. Tudo isso é impossível se a gente não depender da graça de Deus. São virtudes estranhas e muito do que há em nós grita para ser ouvido. Portanto, esse realinhamento, essa postura que a gente deve ter é essencial para que a gente tenha uma conversão genuína dentro de nós. E qual tem sido o motivo da nossa alegria? Qual tem sido o seu prazer? Qual tem sido a sua disposição em servir a Deus? Nossa alegria mais profunda tem que ser, precisa ser, conhecer a Deus pessoalmente. Ah, mas eu já aceitei Jesus Cristo há tanto tempo, Jesus já mora no meu coração. Mas a pergunta é um pouco mais profunda: qual tem sido o grau de intimidade com Deus que você tem tido? Qual é o grau de intimidade que você tem em ouvir a voz de Deus? Você facilmente se converte daquele caminho errado quando Deus fala: olha, não vai por aí porque você vai para a perdição. Não continue falando dessa forma porque você não está me agradando. Será que você facilmente se converte de uma atitude, de uma palavra que você falou, e que depois Deus falou: olha, você falou coisa errada, volte atrás, peça perdão, se arrependa, não continue andando errado? Quando a Trindade se torna o centro da sua vida, dos seus pensamentos, toda a sua vida começa a ser facilmente transformada. À medida que você vislumbra a plenitude e a perfeição das coisas que estão sob o domínio de Deus, é mais fácil caminhar com Ele. Mas a grande dificuldade nossa é que nós nos prendemos nas coisas que agradam a nossa carne. Qual é o preço que você está disposto a pagar para servir a Deus? Em Marcos capítulo 10, do verso 29 ao verso 30, esses 2 versículos, Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado, e aí ele faz uma relação de coisas que eu e você temos: casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Versículo 30, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Eu sei que você tem todas essas coisas, e eu não vou decorrer sobre isso, mas eu quero pedir a permissão dos irmãos para reler esse texto. E você tem certeza da recompensa? Eu tenho certeza, e eu vou omitir essa recompensa, porque nós temos certeza disso, e eu vou ler novamente, porque tem uma parte do versículo 30, que me chamou a atenção, e eu não sei se você tem essa mesma atenção nesse momento. Eu vou reler novamente. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, agora presta atenção, por causa de mim e do Evangelho, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Meus irmãos,
esse caminho estreito, essa porta estreita, não nos leva numa largueza de vida, não nos leva numa vida que você faz como você quer, do jeito que você quer. O fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, o fato de você ser membro daqui dessa igreja, ou de uma outra igreja que você está nos ouvindo, não lhe dá know-how, não te dá retaguarda, não te dá passaporte para o céu. O que te garante a vida eterna é você ser fiel a Deus e andar por esse caminho estreito, de uma forma que agrade a Deus. E nós estamos muitas vezes confortáveis com o nosso nome no rol de membros da igreja A, B ou C. Isso é gratificante para nós. Você, meu irmão, minha irmã, é muito bem-vindo ao nosso convívio. Mas isso não dá a você conforto para prosseguir nesta vida. Quando a aflição vier, quando a enfermidade vier, é bom sim você estar numa igreja onde o pastor, onde os irmãos oram por você, está tudo certo. Mas o teu comportamento é com Deus. E esse caminho é estreito. E essas perseguições, essas aflições vêm e fazem parte, mas a recompensa o Senhor nos dá. Quanto maior for a hesitação, quanto maior for o embaraço em seguir o caminho de Cristo, de todo o coração, sem reservas, mais estreito o caminho dele parecerá. Quanto mais questões você colocar dentro do seu coração, da sua mente, quanto a seguir esse caminho, mais difícil vai se tornar. Todavia, quanto mais entusiasmado, quanto mais fervoroso, quanto mais alegre você estiver para seguir nesse caminho estreito, independente da opinião pessoal, da pressão de colegas, da maioria, apesar do preço dessas perseguições que a gente acabou de ler, apesar do preço que você vai pagar, mais libertador será esse caminho estreito com Jesus Cristo. Segunda abordagem que eu quero fazer nesse texto: não vá pela maioria. Não vá pela maioria. Não se pode descobrir o caminho de Deus recorrendo à opinião da maioria, pois a maioria está na estrada que leva para a perdição. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que fala Romanos 3, 4. E aqui o autor, ele traz uma pergunta que eu achei interessante. Isso significa que alguns serão salvos e que o resto está perdido? E aí Jesus responde esta pergunta ali em Lucas capítulo 13, do 22 ao 28, Jesus diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Versículo 26, então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos.
Que palavra dura. Que palavra dura. Mas responde. Será que muitos vão entrar ou poucos? Será que estão nessas avenidas largas vão entrar? Ou aqueles que estão nas ruas estreitas vão entrar? Jesus responde. Foram ditas essas palavras primeiro para os judeus, contemporâneos de Jesus ali naquela época, que estavam rejeitando o próprio Messias. Mas essas palavras, essa essência dessa resposta de Jesus, serve para nós, é um alerta para nós. E Jesus aponta para que a gente não fique questionando, especulando acerca do número preciso que vai ser salvo, mas que a gente se preocupe com a nossa própria salvação. É importante. Mas será que fulano, beltrano? Olhe para você. Vê se você está trilhando esse caminho estreito. Vê se você está obedecendo a Deus nesses princípios que dão a certeza para a vida eterna. Terceiro ponto. O caminho estreito para a vida não pode ser trilhado enquanto formos motivados pelo desejo de agradar a maioria das pessoas. Deus te alcançou para você agradar somente a Ele. Deus te alcançou para você fazer somente a vontade dEle. Deus transformou a sua vida para você ser um canal de bênção, das bênçãos que Ele tem para os outros. A maioria anda pela estrada larga. A estrada estreita é um pouco solitária. Essa é a outra maneira de expressar uma verdade que surge reiteradamente no Sermão do Monte, a de que os verdadeiros discípulos de Jesus não jogam para a torcida. E essa é uma frase que a gente ouve muitas vezes: fulano falou alguma coisa porque jogou para a torcida. Nós não falamos para agradar a muitos, nós não falamos para agradar a poucos, nós não falamos para agradar o público que nos ouve. A mensagem que o Senhor tem dado nesse lugar, e glória a Deus por isso, é uma mensagem para agradar a Deus, para trazer a você a oportunidade de você ouvir a palavra, ela cair no seu coração e o Espírito Santo transformar a sua vida. Se você está andando por um caminho largo que vai te levar à perdição, a palavra de Deus é aquela que endireita, ela serve de prumo, de bússola, de sinal, para que você ande no caminho certo. As bem-aventuranças nos dizem que só o que importa é a aprovação de Deus. Não espere você receber um tapinha nas costas desses que estão no caminho largo, porque certamente o seu discurso, se for em sintonia com a palavra de Deus, não vai agradá-los. Não espere que a palavra de Deus vai agradar a moda, vai agradar a sociedade, vai agradar a essa, muitas vezes, política que a gente vê que tem sido colocada de uma forma sutil no nosso meio. O caminho para a vida é estreito, não é popular como o caminho que leva à destruição. E aí a gente percebe aqui no livro de Josué, capítulo 24, 15, que Josué faz uma colocação ali, e ele diz assim, no verso 15: escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse foi um desafio de Josué a Israel, e chega para nós hoje, da mesma forma, do mesmo vigor, da mesma colocação, e que você precisa responder: quem você quer servir? Quem você quer continuar servindo? Qual é a postura? E aí o pastor Paulo citou esses dias um grande teólogo do século IV, que foi o Atanásio, e esse livro fez menção também disso que o pastor citou algum tempo atrás. Eu não sei se você vai lembrar, mas permita-me ler essa citação.
Atanásio, que foi um teólogo do século IV, que por algum tempo ele ficou praticamente sozinho na defesa da divindade de Cristo. Seu trabalho resistiu em grande parte ao teste do tempo. E no seu próprio tempo, ele finalmente teve reconhecimento. No entanto, durante os períodos mais sombrios, quando estava sendo tragado pelo turbilhão da polêmica teológica que ele defendia, e ele parecia-se isolado dos seus amigos e colegas, ele recebeu um magnífico conselho: olha, renegue as suas opiniões, o mundo inteiro está contra você, esqueça isso, volte atrás, não persista nessa defesa da divindade de Jesus Cristo. E ele teve uma resposta muito simples, mas contundente. Então, é Atanásio contra o mundo inteiro. Será que a gente tem essa postura hoje em dia? Será que eu e você, diante de uma sociedade que está nesse caminho largo, a gente tem se levantado e falado assim: não, é a palavra de Deus que vale, e não isso que você está defendendo? Nós precisamos ter essa coragem, nós precisamos ter essa postura, e isso vai realmente demonstrar que a gente está andando nesse caminho estreito. Isso vai demonstrar que realmente você optou pelo caminho, pela porta estreita, e isso tem que vibrar dentro de você. É verdade que o caminho estreito ganha poucos concursos de popularidade, você não vai ser popular. Talvez quando você chegue na roda dos seus amigos ou dos seus colegas de trabalho, as pessoas vão torcer o nariz porque você chegou. Talvez na mesa que você sente para comer com os teus colegas, as pessoas se afastem um pouco mais longe de você, porque isso não vai ser gostoso, porque você defende não o que a maioria fala, você defende não aquilo que é comum ouvir, mas você defende aquilo que agrada a Deus. Isso muitas vezes é indigesto, muitas vezes isso é desconfortável, muitas vezes isso causa divisão, separação. Mas antes você continuar com essa conduta e trazer oportunidade para alguém ouvir uma palavra que leve-o à vida eterna, do que você ser conivente e ficar calado e a pessoa vá para o inferno. Quarto ponto: os dois caminhos não são fins em si mesmos, mas ele tem um significado eterno além deles. A grande maioria que anda pelo caminho largo, pelo caminho fácil, não está preocupado com o ponto de chegada, não está preocupado com o dia a dia. Mas a gente percebe que esses versículos apontam para um lugar de chegada. Um leva para a destruição e outro leva para a vida. Ironicamente, é o caminho espaçoso e popular que leva para a destruição, e o confinado e o relativamente impopular que leva para a vida. Nos dois casos, a questão é a mesma: não o caminho, mas o destino que ele conduz é de extrema importância. O trágico é que as pessoas sensatas em todos os outros aspectos, e a gente tem muitas pessoas sensatas que estão nesse caminho largo, muitas pessoas inteligentes que estão nesse caminho largo, inteligentes pela sociedade, pelos estudos que fizeram, elas ficam tão encantadas pela amplidão, pela popularidade desse caminho, que elas não pensam para onde elas estão indo. Se ouvem que esse caminho vai conduzir à destruição, elas contestam, alegando que não são tão piores, não é tão mal, todo mundo está fazendo, e que Deus não permitiria que todos fossem destruídos por estarem nesse caminho largo. Eles defendem essa tese, mas o autor, ele, de uma forma enfática, ele fala que as Escrituras
não incentivam esse otimismo. Isso que eles defendem não está de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus insiste que apenas o caminho estreito leva à vida. Somente o caminho que parece tão estrito, tão rigoroso, com esses limites, explode na vitalidade de uma vida eterna com Deus. É só esse caminho, não existe outro. E para finalizar, como falei no começo, existem apenas dois caminhos. Em outras palavras, nós podemos dizer que não há outro caminho para a vida. Não há outra alternativa. Eu vou de segunda a sexta-feira viver nesse caminho largo, nesse caminho fácil, e no sábado e domingo que eu estou lá na igreja, eu vou andar no caminho estreito. Não, isso não funciona. Nenhum outro caminho existe a não ser o caminho estreito para evitar a destruição. Só o caminho que é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai chegar à vida eterna se não for por esse caminho. As pessoas não vão ganhar o reino adorando a natureza, nem com sentimentos piedosos, tampouco deixar-se levar à salvação sem a decisão de compromisso. Eu fui salvo, mas qual é o compromisso que você teve? Eu fui à frente da igreja, mas qual é a mudança que você teve na sua vida? Mas eu estou há 30 anos na igreja, mas as pessoas que conheciam você antes desses 30 anos, estão vendo alguma mudança na sua vida? O conceito de tempo de igreja não é o conceito que leva você para o céu. O conceito que leva você a Deus é o que Deus tem feito no seu coração e mudado a sua vida, pela graça e misericórdia de Deus. As pessoas entram na vida submetendo-se às normas do reino e são salvas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Caso contrário, vão caminhar para a destruição. Jesus insiste nesse ponto no Sermão do Monte. E agora, presta atenção no que eu vou falar. É verdade, claro, que ninguém entra no reino de Deus por causa da sua obediência. Vou repetir. E não me joguem pedras ainda, espere um pouquinho. É verdade que ninguém entra no reino por causa de sua obediência. Mas é igualmente verdade que ninguém que entre no reino é desobediente. É verdade que as pessoas são salvas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Mas é igualmente verdade que a graça de Deus, na vida de um indivíduo, resulta inevitavelmente em uma vida de obediência. Claro que é importante você obedecer a palavra de Deus, mas nós não podemos perder de foco que é a graça de Deus que nos alcançou. Porque senão a gente começa num esforço, numa intenção nossa, própria nossa, e esquecemos que é a graça de Deus que nos salva. Qualquer outra ideia de graça diminui seu valor e transforma a graça em algo irreconhecível. A graça barata prega perdão sem arrependimento. A graça barata prega membresia da igreja sem disciplina eclesiástica rigorosa. A graça barata prega discipulado sem obediência. A graça barata prega bênção sem perseguição. A graça barata prega alegria sem justiça. A graça barata prega resultados sem obediência.
Será que nós temos lembrado que qualquer postura nossa não suplanta a graça de Deus? Será que você tem parado dia após dia e você tem sido lembrado pelo Espírito Santo de Deus que o que nos alcançou foi a graça de Deus? Será que você lembra que foi Cristo na cruz que pagou o preço por seu pecado? Que você é miserável, nu, pobre, necessitado, que nós somos pecadores? Será que nas nossas orações nós temos lembrado, em primeiro lugar, Senhor, perdoe o meu pecado, perdoe a minha forma errada de ser, o que eu menti, o que eu enganei, o que eu tenho feito para ser com falta de sinceridade. Perdoa a minha opção, o meu gosto que tem sido algo que tem me afastado de Ti. Nós precisamos realmente entender que existe um caminho largo, e quando você anda no seu gosto, na sua vontade, no seu desejo, na sua batida, na sua, desculpe o termo, na sua pegada, sem atentar, porque aquilo que a palavra de Deus fala, você está indo para um caminho que vai te levar à perdição. Mas se você realmente, hoje, tem tido a consciência de que estas posturas que você coloca como prioridade, essa postura como você colocou como alvo na sua vida, essa postura que você realmente quer seguir, que é Jesus Cristo, se você colocou isso, tenha certeza, estaremos na vida eterna juntos, adorando a Deus, glorificando a Deus, obedecendo a Ele, fazendo aquilo que agrada a Ele. Mas esse caminho é limitado. Não é você sair daqui e andar do jeito que você quer continuar andando. Por isso que nesta manhã, você realmente pense, qual tem sido o nível da sua obediência? Você tem obedecido para manter as aparências, ou você tem obedecido para agradar a Deus? Você da porta para dentro, você obedece a Deus, da porta para fora, você obedece o que você quer. Quando você chega aqui, você obedece o que Deus está falando, mas a hora que você chega na sua casa, você não obedece. Como tem sido a nossa vida? Eu queria que você prestasse atenção em duas frases. Eu escutei essa frase aqui no dia 9, um domingo anterior, no culto da manhã, que o pastor Almir estava aqui pregando, e ele disse assim: você está pronto a servir a Deus por aquilo que Ele faz, ou por quem Ele é? Você veio hoje na ICT, você que está nos ouvindo, está ouvindo por quê? Porque você está seguindo a Deus, seguindo a Jesus Cristo, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, ou por aquilo que Ele realmente é na sua vida? Talvez você saia daqui e a resposta da sua oração não venha hoje, ou talvez não venha na sua vida, mas a questão é: eu vou servir a Jesus Cristo por aquilo que Ele é e fez na minha vida, e ponto final. E uma outra frase que eu ouvi esses dias atrás, foi do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim: Deus está mais interessado de quem você é, do que o que você oferece para Ele. Qual a sua motivação, e não a sua ação. É muito bom ver os irmãos fazendo alguma coisa, ajudando, mas a grande pergunta é: qual tem sido a motivação do nosso coração para servir a Deus? Que nesta manhã, você como eu, curvamos as nossas cabeças agora, e eu quero orar com você, porque esse caminho é estreito, e eu quero orar para que a gente seja corajoso, que a gente seja firme, constante nesse caminho. Quero orar para que a gente aguente firme a adversidade, para que a gente
fique calado para ouvir Deus e gritemos para falar dele. Que a gente busque realmente um avivamento, busquemos sim o poder do alto, busquemos sim vencer as dificuldades. Sim, tudo isso é bom, tudo isso a gente vai fazer, a gente tem feito, mas que primeiramente, eu e você, nos arrependamos dos nossos pecados, tenhamos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração convertido, e a gente busque santidade, sem a qual a gente não vai agradar a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós vamos te louvar, Senhor. Nós vamos glorificar o teu nome, Senhor. Nós vamos continuar declarando a tua verdade na nossa vida, Senhor. Mas nós queremos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa vida agora, Senhor. Mostre para nós, Senhor, se há algo em nós que tem fugido, que tem se inclinado para esse caminho largo, Senhor. Nós que conhecemos a verdade, que sabemos que o resultado desse caminho largo é a perdição, é a destruição. Da mesma forma que um dia nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós queremos confessá-lo agora. Reina nessa questão, nesse caminho, nessa porta que muitas vezes tem trazido tanta luz, tanto brilho, Senhor, tanto engano, e leva-nos para a perdição. Nós não queremos mais trilhar dessa forma, Senhor. Muda o nosso coração, muda os nossos conceitos, que a gente ande por esse caminho estreito, por esse caminho que não é popular, por esse caminho que tem limitações, mas este é o caminho que agrada a Ti, Senhor. Esse é o caminho que faz a diferença, esse é o caminho que nos traz paz, alegria e vida eterna, Senhor. Nós queremos realmente Te servir por aquilo que o Senhor é e tem sido na nossa vida, o nosso auxílio, o nosso provedor, o nosso socorro, o nosso companheiro. Anima-nos nessa caminhada, Senhor. Muitas vezes podemos nos sentir que estamos contra a maré, e é isso mesmo, estamos contra a maioria, estamos contra aquilo que fala tudo contra Deus, nós somos contra, Senhor. Que esta vida de Jesus Cristo inunde o nosso ser e faça a diferença hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ainda com as suas cabeças curvadas, eu queria perguntar se existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida hoje a Jesus Cristo e andar nesse caminho estreito, mas esse caminho que te leva à vida. Se você está aqui hoje nessa condição, nós um dia fizemos essa decisão de andarmos com Jesus Cristo, alinhados com a Tua Palavra, com a Sua vontade, com a Sua Palavra. Se você deseja fazer isso hoje, levante a sua mão, a gente vai orar por você hoje. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.